Fundamentos dos processos de usinagem. Então, o que é usinagem? Usinagem, esse nome usinagem, ela envolve um conjunto de processos de fabricação. É um nome bem genérico. Então, dentro desse conjunto, que nós vamos, a partir de hoje, chamar de usinagem, é um conjunto, existe vários processos, né, que eles vão ter uma característica. E a característica é, né, que nós vamos ter uma ferramenta de corte que ela vai ser utilizada para remover material. Então, quando vocês pensarem no termo usinagem, vocês já vão associar com um processo que envolve remoção de material. Ou seja, eu tenho uma subtração de material. Eu removo o material, eu retiro o material. Isso não acontecia na fundição, isso não acontecia na conformação. Na fundição, eu tinha um material, uma liga, um metal fundido, né, que ele era fundido, e eu fazia o vazamento desse metal no molde, numa cavidade de um molde, e ele se solidificava. Não tem remoção de material. Na conformação, nós tínhamos uma peça, né, e ela era deformada, deformação plástica, né, eu aplicava forças, tensões, e essas tensões eram acima do limite de escoamento, e eu deformava plasticamente. Eu estava modelando o material. Eu não estava removendo o material. Na usinagem, eu vou ter um processo de remoção. É um processo de subtração de material. Esse material que nós subtraímos, que nós removemos dessa peça, a gente vai chamar de cavaco, né? Esse nome é bem estranho, talvez, para vocês, mas é um nome técnico. Nós utilizamos ele muito. Vocês vão ouvir falar muito, vocês vão abusar de ouvir essa palavra cavaco lá na disciplina de usinagem, tá certo? Então, essa figurinha aqui embaixo, ela mostra muito bem um típico processo de usinagem. Aqui à esquerda eu tenho uma peça bruta, um material bruto, e eu quero fabricar uma engrenagem que é o nosso produto final. Então eu posso fabricar essa engrenagem por vários processos de fabricação. Mas aqui nós vamos fabricar por processo de usinagem. Ou seja, nós vamos ter uma ferramenta de corte que ela vai remover material. Então, nós removemos material dessa peça aqui bruta, né? Remove material e ela vai ter essas dimensões. Então, note ó, que houve aí uma alteração de geometria, né? Eu removi material. A massa dessa peça 2 aqui, ela vai ser menor do que a massa 1. E essa peça 2 aqui, agora eu vou remover material mais uma vez, utilizando uma ferramenta de corte. Vamos entender daqui a pouco o que é essa ferramenta de corte. E eu vou ter agora essa peça aqui que ela tem uma geometria bem mais próxima de uma engrenagem, né? E posteriormente eu removo o material mais uma vez, usando uma ferramenta de corte, até eu chegar na minha peça final, tá certo? Então essa ferramenta de corte, ela vai exercer uma força, né? Ela vai exercer ali uma forma, né, de remover material, que é a deformação por cisalhamento e a ruptura, né? Então, usinagem, ela vai remover material através do cisalhamento do material da peça. E eu vou ter a ruptura desse material que é o cavaco, né? O cavaco é o material que nós estamos removendo. Então, eu costumo também dar um exemplo para a gente entender a usinagem do nosso dia a dia, eu vou descascar uma laranja. Então, pense como se a laranja fosse a minha peça bruta. E eu quero a laranja, né, descascada, né, que é a minha peça final. Então, eu vou utilizar uma ferramenta, né, a faca. A faca, ela é uma ferramenta de corte, tá certo? Porque nós estamos utilizando ela e a ferramenta, nós vamos ver daqui a pouco, que pelo princípio da cunha, ela vai removendo a casca. E então eu vou ter a minha peça final, que é a minha laranja descascada. Então isso aí é um processo do dia a dia que ele se assemelha a um processo de usinagem. Uma ferramenta de corte, a faca, removendo o material, a casca de uma peça, para eu chegar na peça, na geometria final, né? No caso, a minha laranja descascada, tá certo? E essa faca, ela funciona cisalhando, né? E existe também a ruptura, porque eu estou removendo, né? Então a casca, aquela casca da laranja que a gente remove, seria o cavaco, né? Seria o material que nós estamos removendo. Então aqui eu trouxe para vocês, eu trago aqui nesse slide, duas rotas de fabricação muitíssimos importantes no meio da engenharia mecânica. À esquerda, nós temos um típico processo de usinagem. Então, notem aí que a ferramenta de corte, né, essa ferramenta aqui, ó, vou tentar mostrar aqui com o mouse,
que ela está aqui na vertical, ela está rotacionando, né? Isso aí é uma fresa, tá certo? E esse processo aqui é um processo de fresamento. Então notem que nós temos um bloco aqui, ó, de metal, e essa fresa rotacionando, né? Ela tem uma aresta de corte que ela vai remover material. Ela é como se fosse aquela faca, né? No nosso exemplo lá da laranja. Só que aqui nós estamos usinando, né? Que é nós usamos esse termo de usinar, né? Nós estamos usinando aqui um metal, tá certo? Então, o fresamento. Então, aqui ele está gerando uma peça através da remoção. Notem que os cavacos, que são essas lascas, dá para perceber, ó, eles saindo aí pulando aí, né? Para fora aí da cavidade, né? Que a fresa da usinando, né? Então, é um processo que envolve remoção de material. Nós estamos removendo material na forma de cavaco. É um processo subtrativo, né? É a rota tradicional, tá certo? É a rota de remoção, usinagem. E aqui à direita eu coloco aqui uma rota não tradicional, né? Que hoje já está praticamente consolidada, pelo menos a impressão tridimensional, né? Que é um material, é um processo que envolve a adição de material. Então, nós temos aqui um processo subtrativo, usinagem, e nós temos um processo aditivo, né? Esse conjunto de técnicas que utilizam a adição de material, a gente chama de manufatura aditiva, tá certo? E a impressão 3D é um dos processos, né, que utilizam, né, esse conceito da adição de material. Então, vamos entender rapidinho aqui, ó. A massa inicial dessa peça aqui, ó, que foi usinada, essa massa inicial, ela vai ser sempre, né? Deixa eu voltar aqui. Ela vai ser sempre maior do que minha massa final. Por quê? Porque eu estou removendo material. Então a minha massa final vai ser menor do que a massa inicial, porque eu estou removendo material. É um processo subtrativo, eu estou subtraindo material, tá certo? Então a massa inicial do meu corpo, da minha peça bruta, ela vai ser sempre maior, porque eu vou estar removendo na forma de cavaco. No processo de manufatura aditiva, eu vou ter ao contrário, né? A minha massa inicial, ela vai ser menor, né, do que minha massa final, porque eu estou adicionando material, é um processo agora aditivo, tá certo? E muitas das vezes, a massa inicial no processo de manufatura aditiva é zero, né? Eu crio a minha peça do zero, tá certo? Então, geralmente a minha massa inicial, na impressão tridimensional, manufatura aditiva, né, ela é zero. Então eu vou adicionando camadas por camadas até ter uma peça final. Obviamente a massa final vai ser maior do que minha massa inicial. Então são processos nos quais nós temos alteração, né, da massa da nossa peça. Existe uma classificação que nós vamos utilizar aqui no nosso curso, e vocês vão ver que isso aqui também é uma classificação bem importante em usinagem, que ela divide em 3 categorias, né? Tudo isso aí é usinagem. Nós vamos estudar todas elas no nosso curso. Nós temos os processos de corte, tá certo? Que eu coloquei aqui na letra A para ilustrar. O processo de torneamento, né? Os processos de corte, eles têm ferramentas, né, que nós chamamos de mono ou multicortantes, né? Então, essas ferramentas de corte é esse camarada aqui, ó. Essa aqui é uma ferramenta de corte, ó. Esse inserto, né, aqui amarelinho, né? É uma pastilha intercambiável. Então, no processo de corte, nós temos essas ferramentas que elas podem ser mono ou multicortante, né? Professor, o que é mono e multicortante, né? Ela vai ter uma ou mais arestas de corte, né? Então, a aresta de corte é o fio de corte. Ali a aresta que é utilizada para cortar, tá certo? Então, pensem como se fosse uma faca, né? Ela tem apenas uma aresta de corte. Então, ela é uma ferramenta monocortante. Mas eu posso ter ferramentas que elas vão ter mais de uma aresta de corte. São as ferramentas multicortantes que eu vou mostrar para vocês durante o nosso curso. Então, os processos de corte, eles são os processos tradicionais, né, de usinagem. E eles vão ser, né, classificados como esse nome. Inclusive, esse nome corte, pessoal, corte dos metais, ele até às vezes, muitas vezes utilizado como sinônimo de usinagem, tanto no meio técnico quanto no meio acadêmico, tá certo? Então, muitas das vezes nós utilizamos corte de metal como um sinônimo de usinagem, tá certo? Então, a gente vai falar muito sobre essa palavra corte, né? Porque, na verdade, como a ferramenta ela corta por cisalhamento, então a gente é um corte, né, por cisalhamento.
Então a gente usa muito essa nomenclatura, né? Ferramenta de corte, fluido de corte, temperatura de corte, tá certo? Então quando eu falar corte dos metais, entendem como sinônimo também de usinagem. Existe outra categoria, pessoal, que são as ferramentas abrasivas, que nós vamos também estudar no nosso curso. Elas são ferramentas, né, que elas utilizam grãos abrasivos. E nós temos uma nomenclatura que nós chamamos elas de ferramentas de geometria não definida, tá certo? Para ilustrar, eu coloquei aqui na letra B essas pontas montadas, né, que são ferramentas que elas têm a geometria não definida, não tem uma geometria definida, tá certo? Por mais que vocês possam ver aqui, ó, apesar de ter uma geometria definida, né, aqui tem uma geometria definida, essas pontas, né, ó, ela tem uma geometria definida. Só que, na verdade, a ferramenta de corte é o grão, né? Essa ferramenta aqui, essas ferramentas, elas são um conjunto de grãos minúsculos, né? Micrométricos, né? Que estão ali ligados um com o outro. Eles estão ali juntinhos, estão aglomerados, tá certo? É como se fosse uma lixa, né? É como se fosse, pessoal, eu tomasse uma folha de papel, vou dar um exemplo aqui bem lúdico, né? Uma folha de papel A4, passasse cola, né? Cola branca, aquela cola de bastão sobre essa folha de papel A4, aquela cola de bastão, e pegasse aquela areia da praia e colocasse em cima. E depois, né, virasse ela de cabeça para baixo para tirar o excesso e eu tivesse ali os grãos colados, né, naquela folha de papel. É mais ou menos isso que acontece nessas ferramentas. Então são grãos abrasivos que são aglutinados e eles formam, né, ali uma ferramenta. Então, na verdade, a ferramenta de corte não é o rebolo, não é a ponta montada, são aqueles grãozinhos. E aquele grãozinho lá de abrasivo, não tem como eu saber a geometria dele, saber quais são os ângulos que ele tem. Por isso que nós chamamos de ferramentas de geometria não definida. E as ferramentas do processo de corte, nós chamamos de ferramentas de geometria definida, porque eu consigo definir os ângulos, né? Vocês vão estudar isso lá com o Jean. O professor Jean ele vai mostrar lá para vocês que aqui na ferramenta existem 7 ângulos que a gente pode definir. Ângulo de posição secundário, ângulo de ponta, ângulo de cunha, ângulo de saída, ângulo de foco e ângulo de inclinação. Vocês vão estudar esses 7 ângulos lá com o professor Jean. Então, eu consigo definir esses 7 ângulos nas ferramentas mono e multicortantes. Mas nas ferramentas abrasivas, eu não tenho como, porque são milhões de grãos. Cada grão vai ter uma orientação, um ângulo diferente. Então, qual vai ser o ângulo da minha ferramenta? Eu não sei, não tem como saber. Cada grão está com uma orientação diferente. Nós vamos mostrar isso quando a gente for estudar esse processo, tá certo? Então, a gente chama de processos abrasivos. São processos que a ferramenta não tem a geometria definida, né? Por mais que o rebolo, né? Eu vou mostrar para vocês que o rebolo ele pode ser do tipo copo, né? Pode ser do formato de um disco. Ele tem uma geometria macroscópica, né? Mas a ferramenta em si é o grãozinho, que não tem uma geometria. Ele tem, na verdade, uma geometria, só que nós não conseguimos definir. São milhões, né? Cada um tem uma orientação diferente, um ângulo diferente, um ângulo de folga, um ângulo de saída diferente. Então não tem como eu dar, né, uma geometria específica para todo aquele conjunto de grão. E nós temos também essa terceira categoria aí, ó, que são os processos avançados, né, de usinagem. A nomenclatura mais conhecida é processos não tradicionais de usinagem, processos não convencionais de usinagem. Nós vamos estudar eles também. É uma categoria muito importante. São processos que eles têm outras fontes de energia. Então, se vocês notarem bem, os processos de corte e os processos abrasivos, que são os processos convencionais, eles vão ter uma interação mecânica, né? A ferramenta de corte, ela está cisalhando o material, tem uma ação mecânica, tem um contato, tá bom? Existe um contato mecânico. Nos processos de usinagem não convencionais, ou não tradicionais, ou avançados, nós vamos ter outras fontes de energia, que são 4, nós vamos estudar que são 4. Energia elétrica, energia térmica, energia hidrodinâmica e energia química. Então, nós conseguimos remover material através da energia química, através do princípio da energia elétrica, através da energia térmica ou então da energia hidrodinâmica. Ou uma combinação, né, entre essas. E para ilustrar, para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui na letra C, ó, aí na figura C, que é o corte, né, com o jato d'água. Então, nessa figura aí, ó, nós temos um corte, né,
Então ele tá cortando uma chapa aqui, utilizando água, né? Água pressurizada, né? A água a alta pressão, né? Então aquele ditado, né? Como é que é aquele ditado? Água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Se essa água ela for pressurizada, ela tiver ali altas pressões e nós lançarmos essa água a alta pressão, ela vai cortar uma chapa de metal. Então, eu estou cortando nessa chapa, eu estou removendo o material através de um princípio, né, com a energia hidrodinâmica, né? Hidro vem da água, né? Então, é um processo não tradicional. Nós vamos estudar um monte de processos não tradicionais, eletrodoração, feixe de elétrons, usinagem eletroquímica, usinagem por ultrassom, usinagem química, e existe uma gama de processos bem interessantes, muito importantes também. Tá certo? Então nós vamos estudar essas 3 categorias. Processo de corte. Então a nossa próxima aula da segunda-feira, nós vamos estudar todos esses processos de corte, que tem uma ferramenta mono e multicortante. Na próxima, nós vamos estudar os processos abrasivos, que tem as ferramentas de geometria não definida, e posteriormente nós vamos estudar os processos avançados, que usam essas fontes de energia não convencionais. Então aqui, pessoal, nós temos aqui alguns processos típicos, né? São os processos convencionais, típicos, bem conhecidos. Nós vamos estudar eles na segunda-feira, da semana que vem. Torneamento, fresamento, furação, né? Então a furação é um típico processo de usinagem, né? É um processo que eu utilizo para ilustrar, né? Então eu quero fazer um furo na parede da minha casa. Então esse furo, eu tenho que remover material. Para o furo surgir, para o furo aparecer, né, eu tenho que remover material dentro daquele furo, tá certo? Então, o processo de remoção de material, e nós utilizamos uma ferramenta de corte, que é a nossa broca, né, nossa broca helicoidal, tá certo? Então, nós temos o torneamento, né, que utiliza também uma ferramenta, né, de ponta única, o fresamento, né, que nesse caso o fresamento ele utiliza uma ferramenta multicortante. Vamos estudar ela também, né? A fresa, né? É uma ferramenta multicortante, ela tem várias arestas de corte, tá certo? Então ela corta o material, né? Ela usina o material ali com várias arestas de corte. Nós vamos estudar esses processos de forma mais específica a partir da semana que vem. Então a usinagem, ela é importante, ela é um dos grandes, mais importantes, né? Processos de fabricação, porque ela vai ter uma aplicabilidade muito grande no meio da mecânica. Então, lembram lá que eu falei para vocês que na fundição nós temos aquelas dificuldades com precisão dimensional e com as tolerâncias dimensionais, né, e também com acabamento superficial. Então, as peças que são fundidas, especialmente as peças que são fundidas pelos processos com molde destrutível, molde em areia, elas vão passar por um processo de usinagem posterior. Ou seja, nós vamos, né, notem aí na figura, nós vamos pegar essa peça que foi fundida, né? Ela tem um acabamento superficial aqui não tão bom, as dimensões dela não tão, a precisão dimensional não está tão boa, né? Que na fundição a gente tem essa limitação. E nós vamos lá e nós vamos usinar. Então notem aqui, ó, que a ferramenta de corte ela está removendo o material. Aqui o cavaco, vocês podem ver, ó, o cavaco sendo removido, está aqui também, e ele está gerando uma nova superfície, tá certo? Então a usinagem, ela gera, né, superfícies, né, quaisquer, né, e ela está sempre, né, quase sempre ela está no meio para o final, né, da nossa cadeia produtiva. Então ela vai ser um processo complementar. Então nós fundimos a peça e agora nós vamos usinar. Nós conformamos uma peça, a gente fez a conformação a quente e as dimensões, as tolerâncias dimensionais não são tão boas e nós vamos agora usinar para que as dimensões fiquem próximas ou fiquem as dimensões finais ali do projeto. Então, a usinagem ela está ali do meio para o final da cadeia produtiva. Então, ela vai ser um processo, né, de acabamento, muitas vezes. Então, nós conseguimos, né, formas de alta complexidade, né? A usinagem ela é um processo muito versátil, nós conseguimos fabricar superfícies planas, furos, né, redondos, né? Furos cilindros, né, e redondos, né? Na usinagem não convencional, nós conseguimos fazer furos com outras geometrias, na não tradicional, né? E nós temos essas tolerâncias dimensionais bastante estreitas. Já que na fundição ela tem essa dificuldade com as tolerâncias dimensionais, com a precisão dimensional,
com as dimensões finais da peça, na usinagem não. Na usinagem nós conseguimos tolerâncias, né, bem estreitas. O acabamento superficial é muito bom, vocês podem ver aqui na foto, olha a diferença. O acabamento superficial usinada para um processo anterior. Então, a usinagem, ela tá, né, como um processo de complementar, né, ali ou então de acabamento, né, na nossa cadeia de manufatura, tá certo? Então, aqui tem algumas características, né, pessoal? Eu não vou ler aqui com vocês. Torneamento, fresamento, aplanamento, furação, serramento, retificação. Então, como eu falei para vocês, os processos de usinagem, eles têm essa vantagem. Nós conseguimos tolerâncias, né? Nós vamos estudar tolerâncias na parte 7 do nosso curso. Então, a gente consegue tolerâncias muito boas, né? Bem estreitas, né? Em comparação à fundição e à conformação. Então, isso é uma boa, né? É uma grande vantagem dos processos de usinagem, tá certo? Porém, né, como a usinagem ela está ali do meio para o final da cadeia produtiva, nós vamos ter o custo relativo bastante alto, né? Então, nesse gráfico aí vocês podem ver o custo relativo de usinagem na ordenada, né, com a rugosidade, né? A rugosidade, nós vamos estudar também na parte 7, né, o que é rugosidade. A rugosidade é um desvio microgeométrico que caracteriza a geometria ali da peça, né, que foi fabricada, e quanto menor essa rugosidade, melhor, né? Melhor é o acabamento superficial. Tá certo? Então essa rugosidade está relacionada ao acabamento superficial da peça. Então notem ó, que eu vou seguindo aqui na abscissa, na abscissa, eu vou diminuindo a rugosidade. Ó. A rugosidade aqui é 80 micrômetros, né? Ela vai diminuindo. Então eu estou melhorando, né, o meu acabamento superficial. Então na peça fundida, olha só, a rugosidade é alta, né? Muito alta. Então, nós vamos fazer um processo de usinagem, né? Um torneamento grosseiro, um torneamento fino, né? Torneamento de acabamento, retificação, polimento, e a rugosidade ela vai diminuir. Ou seja, eu estou melhorando o meu acabamento superficial. Porém, o custo, né, pessoal, também aumenta, né? Proporcional, né? Quanto maior, né, melhor meu acabamento superficial, mais caro vai ser o meu processo, tá certo? Então, existe esse custo relativo. E também a usinagem, como eu falei para vocês, como ela está relacionada ali entre o acabamento, né, é um processo complementar, a peça que nós vamos usinar, então vou utilizar aqui a retificação como exemplo. Retificação é um processo abrasivo. A peça que a gente vai retificar, geralmente, pessoal, ela já passou, ela já fez uma rota de fabricação, ela já foi fundida, ela já foi conformada, ela já foi usinada. Agora a gente vai estar ali o acabamento final. Então, se nós falharmos nessa etapa de retificação, nós vamos estar perdendo a peça, não só a peça, mas a gente vai estar perdendo também todo o valor agregado. Todo o dinheiro que eu investi para fundir, para conformar, para usinar. Se eu chegar aqui na retificação e eu perder essa peça, eu vou estar jogando dinheiro fora tanto da peça quanto de toda a minha rota de fabricação anterior. Tá certo? Então, esses processos de retificação, polimento, né, eles vão estar ali no final da cadeia produtiva e eles vão ter um alto valor agregado. Tá certo? Então, né, nos processos de usinagem, nós vamos ter, na verdade, né, variáveis independentes, né, que são como se fossem parâmetros. Então, eu quero usinar o material. Então, eu vou ter que ter essas variáveis independentes, né, que são como se fossem parâmetros de entrada. O tipo de ferramenta... Primeiro, a primeira coisa, qual é o material que eu vou usinar? O aço? É um cobre? É um alumínio? É um titânio? É um ferro fundido? Dependendo do material, eu vou ter, né, que utilizar, né, ali uma variável independente. O material da peça, né, vai ter uma influência muito grande. Dependendo dele, eu vou usar uma ferramenta de corte ou outra. Então, o tipo de ferramenta de corte é uma variável de entrada. O tipo de fluido, né, qual foi seu fluido de corte que eu vou utilizar? Quais são as condições de corte, né? Velocidade de corte, avanço, profundidade de corte, penetração de trabalho. Essas condições de corte, pessoal, nós chamamos de parâmetros de corte. Então, a broca, por exemplo, lá na furação, a broca ela rotaciona. Então, qual é a velocidade de rotação dessa broca? A velocidade periférica dela. Qual é o avanço, né? Porque a broca ela não pode só rotacionar. Se ela ficar só rotacionando, ela não faz o furo. Ela tem que avançar, ela tem que
penetrar dentro da peça, né? Então ela tem que rotacionar e penetrar. Então eu tenho que ter um avanço. Qual é o avanço? Qual é a taxa de penetração que essa broca ela faz, esse movimento de descida? Qual é a profundidade de corte, né? Quanto de material eu estou removendo? Eu vou remover pouco material? Vou remover médio? Vou remover muito? Qual é a penetração de trabalho da ferramenta? São parâmetros de corte, né, que nós vamos ter que definir como engenheiros, né? A velocidade de corte vai ser 80 metros por minuto. O avanço vai ser 2 décimos, né, de milímetros por revolução. Minha profundidade de corte vai ser 1 milímetro. Então são parâmetros de entrada que nós vamos ter que escolher, né, para conseguir fazer o nosso processo de usinagem. Então, essas são as variáveis de entrada, só que nós vamos também ter variáveis de saída. Então, nós temos aqui as variáveis dependentes, que são variáveis de saída. Então, é o tipo de cavaco formado. Então, vocês vão ver, tanto comigo quanto com o professor Jean, que cada material que nós vamos usinar, ele vai formar um cavaco diferente. Cavaco é aquele material que nós removemos, né, da peça. Então, esse tipo desse cavaco, ele vai ter uma influência também no processo. A força, né? Então, como eu estou penetrando, eu tenho que ter ali uma força de usinagem. E a energia também. Então, isso é um parâmetro, é uma variável dependente, um parâmetro de saída, temperatura. Quando eu corto ali, eu estou trabalhando com metal. Então, eu tenho uma geração de calor. Eu vou ter geração de campos de temperatura. Então, essa temperatura ela é um parâmetro de saída importante que eu tenho que avaliar e eu tenho que controlar. O desgaste da ferramenta, né? Então, se eu corto, né? Eu tenho um facão, né? E eu corto coco, né? Então, eu não vou cortar infinitamente esse coco com esse facão. Vai chegar num momento que esse facão ele vai ficar cego, né? Nós chamamos, né? A gente fala que ele fica cego, né? Ou seja, ele perdeu o fio de corte. Ele perdeu, né? Ele desgastou, né? Ele perdeu o fio de corte, ele perdeu a aresta de corte, desgastou. É por isso que uma faca, né, fica cega, né? Ela perdeu o fio de corte, então nós vamos ter que fazer ele amolar, né? Então, isso também acontece com as ferramentas de corte, elas vão se desgastando. E o desgaste é uma variável de saída. O acabamento superficial da peça, né? A integridade da superfície da peça, né? Também é uma variável de saída, né? Então são variáveis, são algumas, né? Tem outras, né? Que vão caracterizar o nosso processo aí de usinagem. Então, pessoal, tranquilo até aqui? Beleza? Vou tomar aqui uma água. Então vamos lá, vamos prosseguir. Nós temos aqui mais coisa. Então, como é que esse cavaco se forma, né? Então, a usinagem, pessoal, a gente diz, né, que a usinagem é um processo que envolve remoção de cavaco. É uma definição de usinagem simples, né? É um processo que tem remoção de cavaco. Usinagem, remoção de cavaco, aquele material, né? Tá aqui, ó. Cavaco é esse material aqui que eu estou removendo. Então, as ferramentas de corte, elas vão funcionar... É bem parecido, pessoal. Aquele exemplo da laranja não foi à toa. É bem similar. É praticamente a mesma coisa. A usinagem é a mesma coisa lá da laranja. Tá certo? Só que nós trabalhamos com metal, né? Trabalhamos com uma ferramenta de corte industrial. Mas aquela faca, ela vai ter uma cunha, né? É um princípio da cunha, né? Então, se eu olhasse a faca lá com um microscópio, eu veria que a aresta dela seria assim, ó. Ela tem um fio de corte, ela tem aqui uma aresta, ó. Ficou feia aí a minha faca, mas tudo bem. Ela tem essa aresta aqui, ó, que é o fio de corte. Se essa faca ela for assim, ó, ela não vai cortar, ou ela vai cortar mal, né? Notem aí, ó, que ela desgastou. Ela perdeu esse fio de corte. Ela era assim, ó. Ela perdeu esse fio de corte aqui, ó. Então ela desgastou. Então o que nós fazemos? Nós vamos amolar. Nós vamos remover o material para ficar aqui de novo, ó. E ela ficar aqui com a aresta de corte. Tá certo? Então, nas ferramentas de corte, de usinagem, ela também tem essa cunha. Que ela vai ser utilizada para remover material. Tá aqui, ó. Uma vista lateral. A ferramenta de corte, né, daqui. E ela penetrando, né, aqui na peça, né, que nós temos a peça, né, e removendo aqui o cavaco, né, tá certo? Aqui a lamela de cavaco, tá certo? Então isso aqui é basicamente, essa figurinha aqui, o Jean, ele vai mostrar isso aqui
milhões de vezes para vocês. Vocês vão abusar de ver essa imagenzinha aqui, tá certo? Nessa imagem vocês vão definir os ângulos, né? O ângulo de saída, ângulo de folga, ângulo de cunha, tá certo? O ângulo de posição, tá certo? Então, a cunha da ferramenta é o princípio no qual nós removemos o material. Não só na usinagem, né? No machado, numa faca, né? Aquele alicate, um alicate de unha, tá certo? Ele tem ali uma cunha que remove, né? Serve ali para cortar e remover o material. Então esse cavaco, pessoal, por mais que ele seja, a gente pensa assim, poxa, mas esse cavaco aí é o que nós queremos remover. Nós estamos removendo, seria a casca da laranja. Mas essa casca da laranja, em usinagem, ela é muito importante. Porque através do tipo do cavaco, a morfologia que nós chamamos, né, nós conseguimos estudar e entender o processo. Então nós vamos ver, na verdade vocês vão ver lá com o professor Jean, que esse tipo e a forma do cavaco, elas têm uma grande importância em usinagem. Então vamos imaginar que eu vou cortar lá a minha laranja, aí eu corto de uma forma que ela fica, né, formando uma fita, né? É uma fita helicoidal, né, que a casca fica, né, no formato, né? Então ali seria o tipo e a forma, né, do cavaco, né, entre aspas, né? Então existem algumas classificações, né? No livro do Kiminami ele coloca, né, aí, esses três tipos aí da figura ABC: descontínuo, contínuo com aresta postiça e contínuo, tá certo? Então ele classifica em três cavacos, né? O cavaco descontínuo, que esse cavaco descontínuo ele é na forma de lascas, né? Ele coloca a letra C como o cavaco contínuo, que é aquela fita, né? O cavaco ele forma uma fita contínua, né? E a letra B, que ele coloca o contínuo com a aresta postiça, né? A aresta postiça de corte, né, que a gente chama de APC, né, aresta postiça de corte, né, APC, é um fenômeno que acontece em usinagem, tá certo? Vocês vão entender isso lá com o professor Jean, tá certo? Eu não vou ter tempo, né, não faz parte do escopo da disciplina aqui nossa, falar da APC, falar o que é APC, tá bom? Mas vocês vão estudar lá com o professor Jean, por que ela forma, como é que ela forma, quais são os problemas dela, tá bom? A gente usa essa sigla APC, tá bom? Mas ele classifica nesses três tipos, né, de cavacos. Só que eu prefiro, pessoas, uma classificação mais abrangente, que é o que vocês vão estudar lá com o Jean, na disciplina de usinagem de metais. Que a gente classifica os cavacos em 4 cavacos diferentes, né? Cavacos contínuos e o descontínuo, né? Então o A e o C a gente continua com eles, o descontínuo e o contínuo. A gente usa um intermediário, que é o parcialmente contínuo, e a gente classifica também um quarto tipo de cavaco, que é o cavaco segmentado, tá certo? Mesma coisa eu falo para vocês, lá com o Jean, eu até coloquei aqui no slide, é uma abordagem mais completa, né, sobre tipo e forma do cavaco, vocês vão ter lá com o professor Jean, tá bom? Eu vou dar aqui só um panorama geral. Então, o cavaco contínuo, ele é gerado em materiais que têm dutilidade, olha que legal. Liga de alumínio, típico cavaco de usinagem da liga de alumínio. É um material que tem utilidade, então a ferramenta de corte ela vai removendo o material e ele forma essa fita aqui, ó. É uma fita contínua, né? Então é um cavaco contínuo. Ó. Note só que essa ferramenta ela vem removendo material. Aqui é um torneamento, né? Então essa peça está rotacionando, né? Essa peça está rotacionando e ela vai removendo esse material no formato de uma fita, né? Longa, né? Porque o material ele tem dutilidade, né? E ele consegue deformar facilmente, então ele gera essas fitas, né? Que não é interessante, né? Se a gente for ver em termos industriais, não é interessante eu ter esses cavacos assim. Porque eles vão ocupar um grande espaço, eles ocupam uma grande área. Então, eu vou ter ali um barril grande, né? Com aqueles cavacos, só que eles ocupam um grande espaço. E ele tem outras dificuldades também, viu, pessoal? Isso é só uma delas, tá bom? Lá com o professor Jean, ele vai mostrar para vocês todas as dificuldades que o cavaco contínuo ele tem. E tem o cavaco descontínuo, que é o contrário. O contínuo é um material dúctil, o descontínuo é de um material frágil, né? O ferro fundido, por exemplo. Ele vai gerar os cavacos, ó, olha a diferença do cavaco do ferro fundido para o cavaco de uma liga de alumínio. Aqui nós geramos, né, lascas, né? O ferro fundido ele não tem utilidade para gerar essa fita aí, ó, que nem a da liga de alumínio.
Ele é um material frágil. A ferramenta penetra, o cavaco ele se deforma e ele já faz se romper. E ele gera essas lascas, né? Que vocês podem ver aí na imagem, tá bom? Então é um cavaco, né, típico do ferro fundido. Nós temos o cavaco parcialmente contínuo, que é uma classe intermediária, né? Ele está ali entre o contínuo e o descontínuo. E nós temos o cavaco segmentado, né? Que ele é um cavaco especial. Vocês vão estudar também lá com o professor Jean, como é que ele forma, né? Ele tem um formato de dente de serra, né? Aqui nessa imagem à direita nós temos uma micrografia. E esses cavacos, eles são gerados, né, em ligas, né, que têm pobres propriedades térmicas, né, como o titânio, né? Esse cavaco ele é bem característico de usinagem de titânio, tá bom? Lá com o professor Jean, o Jean ele vai ensinar vocês, ele vai mostrar para vocês como é que forma esse cavaco aí na forma segmentada, tá bom? Por que ele tem essa cara aí, por que ele forma desse jeito, tá bom? Então, por hora, basta a gente saber, né, que existe esse tipo de cavaco. Se vocês chegarem lá com o Jean, vocês já vão estar ali, já pelo menos ouviram falar, né, como é que existe, né, esse tipo de cavaco segmentado. Então, a peça, como vocês viram aí anteriormente, né, a peça ela tem uma importância. Porque, dependendo do material da peça, eu vou ter, né, uma dutilidade maior, uma dutilidade menor. A resistência do material da peça vai ser maior ou menor. Eu vou ter uma maior geração de calor ou menor geração de calor, tá certo? Se o meu material da peça for um material duro, eu vou precisar ter um material mais duro ainda para usinar. Tá certo? Então, na usinagem, nós removemos o material, então a minha ferramenta de corte ela tem que ser mais dura, mais resistente do que o material da peça. Tá certo? Porque senão eu não estou usinando. Já pensou? Eu tenho a faca, ela corta a laranja porque a faca é mais dura que a laranja. Agora, se eu for pegar essa faca e cortar um bloco de metal, de aço, eu não vou conseguir cortar esse bloco, porque o aço é mais duro que a faca. Então, eu só consigo usinar utilizando uma ferramenta de corte mais dura, mais resistente do que o material da peça, tá certo? Então, a utilidade do material, ela também vai ser um parâmetro, né? Então, as propriedades do material da peça, né, vão ter uma grande influência. Então, a primeira coisa que nós vamos pensar é qual material que eu estou usinando. É um cobre, uma liga de alumínio? É um ferro fundido? É uma liga de titânio? Cada material ele tem as suas propriedades, né, mecânicas e eles vão refletir em todo o processo de usinagem, tá certo? Tranquilo, pessoal? O Marvin aqui tá com a mão levantada, eu não tô vendo, viu, pessoal? Me chamem aí que eu... Fala aí, Marvin. Professor, eu queria ter uma dúvida que eu acho que se tem alguém que já teve alguma aula prática dessa parte de usinagem, possa ter também. Por que que em algumas peças, durante a usinagem, um cavaco ele sai com cores diferentes? Boa pergunta. Excelente pergunta. O que acontece, Marvin, né? Excelente pergunta. Tá aqui, ó. Eu vou usar essa própria imagem aí, ó. À esquerda, anotem à esquerda, essa imagem à esquerda. Em processo de usinagem, nós temos geração de calor, geração de altas temperaturas, tá certo? Lá com o professor Jean também, novamente, né? Ele vai mostrar para vocês várias técnicas, né? Técnicas experimentais, né? Como é que a gente consegue medir calor e temperatura de usinagem, tá certo? Mas isso acontece basicamente pelo calor, viu, Marvin? Então, eu tenho uma geração de calor e esse calor que é gerado, ele vai, né? Eu vou falar daqui a pouco para vocês rapidamente sobre calor. Ele vai ser transmitido, ele vai ser transferido, né? Para a peça, para a ferramenta de corte, para o cavaco e para o meio ambiente. E esse cavaco, ele vai receber uma quantidade de calor. E nessa quantidade de calor, eu vou ter geração de óxidos que vai mudar ali a cara dele. Então, por exemplo, ó, se vocês notarem aqui à direita, essa figura à direita, vocês podem ver que o cavaco está com uma cor meio azulada. Não sei se vocês estão percebendo, dá para perceber aí. Mas ele tem uma característica mais azulada, que é uma característica de um óxido que forma a altas temperaturas. Então, essa cor do cavaco, ela é como se fosse uma reflexo das temperaturas nas quais eu estou tendo, né, ali na minha cunha cortante. Tá certo? Então, eu posso ter colorações amareladas, colorações azuladas, colorações prateadas, né, a menores temperaturas, tá certo?
Então, seria como se fosse uma forma de medir as temperaturas, de estimar as temperaturas, tá certo? Pela cor do cavaco, ok? Então, dependendo do material, dependendo do material que eu estou usinando, né, eu vou ter diferentes colorações. Mas isso vem da questão da temperatura, que é um parâmetro, eu falei para vocês, é um parâmetro de saída importantíssimo, pessoal. A temperatura talvez um dos mais importantes parâmetros em usinagem, tá certo? Monitorar a temperatura. E é complicado, né? Como é que eu vou medir a temperatura? Colocar um termômetro aí? Não tem como, né? Então lá com o Jean novamente, né? Por isso que a disciplina do Jean, pessoal, é uma disciplina fantástica, né? Lá do período, né? Porque lá nós estudamos os métodos. A gente pode inserir um termopar na ponta dessa ferramenta aí. Eu já fiz, né, um trabalho experimental, né? Utilizando um termopar na ponta, né? Esse termopar ele media ali na ponta a temperatura. Eu consegui estimar nas temperaturas. Eu posso usar numa câmera termográfica, eu posso usar aquele pirômetro que se popularizou, né, aí na pandemia, né, para medir as temperaturas ali das pessoas, né? Eu posso usar um pirômetro para medir a temperatura ali próximo da ponta da ferramenta. Posso simular através de elementos finitos para eu ter uma estimativa da temperatura. Eu posso criar um termopar entre essa ferramenta e essa peça aí, um termopar usando o material da ferramenta e da peça, gerando um circuito aí termoelétrico. Existem várias estratégias de a gente medir essa temperatura, tá bom? Então a temperatura de corte, a temperatura de usinagem, já vai refletir na força, no desgaste da ferramenta. Essas ferramentas elas se desgastam por causa da temperatura. Então, quanto maior a temperatura, né, para a ferramenta, né, não é interessante, é ruim para a ferramenta. Então, por isso nós temos as diferentes colorações, tá certo? E é por isso também que nós usamos o bem-tido, né, fluido de corte, né? O fluido de corte ele é utilizado, né, para a gente conseguir, né, reduzir as temperaturas, as quantidades de calor e melhorar aí o nosso processo de usinagem, tá certo? Beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouco aqui sobre material para a ferramenta de corte. Deixa eu ver aqui como o nosso horário está aqui. Temos ainda um tempinho aqui, então vamos lá. Então as ferramentas de corte, pessoal, elas são, né, utilizadas para remover o material. Elas são importantíssimas aqui durante o nosso processo de usinagem. Então essas imagenzinhas aqui que eu coloquei à direita são algumas pastilhas ou insertos, né? Nós chamamos pastilhas ou insertos intercambiáveis. E são ferramentas de usinagem, né? Então a ferramenta, como eu falei para vocês, ela tem que ser mais dura do que o material da peça, tá certo? Então, algumas características que a ferramenta deve ter estão aqui, ó. Ela tem que ter uma alta dureza a quente, né? Então, olha a temperatura aí novamente. Em usinagem, eu vou ter ali atrito, né? Então, eu vou ter geração de altas temperaturas, então eu tenho que ter uma dureza a quente, né? E uma resistência ao desgaste, né? Da ferramenta de corte, para que ela suporte altas temperaturas com a dureza ainda elevada. Então, é interessante que essa ferramenta ela tenha alta tenacidade, ou seja, ela consiga resistir a impactos. É interessante que essa ferramenta tenha uma boa resistência mecânica, que ela tenha uma boa estabilidade química, que ela não tenha reação, né, com outros elementos químicos ali do material da peça. Ela deve ser inerte, né, quimicamente. Ela tem que ter uma boa rigidez. Tem que ser fácil de fabricar, né, porque senão complica aí, né, como é que eu vou fabricar as ferramentas, né, se elas são difíceis de fabricar. Então, é interessante, né, que ela tenha uma facilidade também na fabricação e tenha também um baixo custo, né? Então, são alguns pré-requisitos, né, que essa ferramenta tem que ter. Mas tem um problema. O problema é o seguinte, ó, que algumas dessas características elas são conflitantes. Elas não se casam. Por exemplo, geralmente, quando eu tenho uma alta dureza, eu não tenho uma alta dutilidade. Geralmente a combinação que acontece aí nos materiais de construção mecânica é que a dureza é alta e a tenacidade é baixa. E quando a tenacidade é alta, a dureza é baixa. Então é interessante aqui para a ferramenta que ela tenha uma alta dureza e uma alta tenacidade, só que é conflitante. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter, né, que avaliar, né, quais ferramentas, nós vamos ter um leque, né, nós vamos ter um conjunto, né, nós vamos ter ali um cardápio, né, de várias ferramentas de corte, materiais de ferramentas de corte, nós vamos ter, né, que saber ali, né, dependendo do material que eu estou usinando, do tipo de operação,
da geometria da peça, né? Quais são os níveis, né, de acabamento, né? Pressão dimensional, vida da ferramenta que eu tenho interesse e eu vou escolher, né, um material ou outro material, tá certo? Então nós vamos falar aqui, fazer aqui um panorama geral dos materiais de ferramentas de corte. Novamente eu falo para vocês, lá com o professor Jean, vocês vão ter na disciplina, vocês vão estudar esses materiais de ferramenta de forma específica, tá certo? Vocês vão aprofundar ainda muito mais do que eu vou falar aqui para vocês. Mas nós temos basicamente alguns materiais que são os seguintes, né? Deixa eu passar aqui, ó. O primeiro é o aço rápido, tá bom? O aço rápido, pessoal, ele foi o primeiro grande boom de material de ferramenta, né? Antes dos aços rápidos, eram utilizados, né, ferramentas de aço carbono, né, comum, endurecido. E as velocidades de corte eram muito baixas. Então a gente torneava, né, a 3 a 5 metros por minuto, que é uma velocidade baixíssima, né? Praticamente está quase parando, né? 3 a 5 metros por minuto. Então, no final do século XIX, na virada do século XIX para o século XX, né, o aço rápido ele foi inventado, né? O aço rápido ele é um aço carbono, né, porque ele é um aço, então ele tem ferro e carbono, e ele tem elementos de liga, tungstênio, cromo, vanádio, molibdênio e cobalto, né? E esses elementos de liga vão fazer com que esse aço ele tenha uma característica, né, que vocês vão estudar lá com o Jean, que ele vai ter um tratamento térmico que vai fazer com que ele tenha uma alta dureza, tá certo? Então, o aço rápido ele é um material que é muito utilizado no meio da mecânica como material de ferramenta de corte. Então, eu coloquei aqui algumas ferramentas de corte para vocês se ambientarem, para vocês já conhecerem aqui já um pouco de ferramentas de corte, né? Então, aqui é o macho de corte, né? O macho de corte é uma ferramenta que fabrica roscas internas, né? Esse macho de corte aqui, ele tá dourado aqui porque ele tem um revestimento, né, de tin. Mas a coloração do aço rápido é essa coloração prateada aqui mesmo, tá bom? Fresas, broca de centro, bedame, bit, né? Cocinete, né? Que é uma ferramenta de fabricação de rosca, né, externa, né? Bedame. Geralmente são ferramentas rotativas. Brocas, alargadores, escariadores, fresas, né? Machos, né? Muito comum macho de corte fabricado de aço rápido, tá certo? E bits também, né? Esse bit aqui são ferramentas que a gente fabrica, né? Ali a gente faz arete de corte para fazer uma ferramenta de torno, né? Então, o aço rápido, ele é aí o nosso primeiro material. De todos os materiais de ferramenta, pessoal, o aço rápido, ele é o que tem a dureza menor, tá certo? E ele tem a maior tenacidade. Então, nós temos aquela balança, né? O aço rápido, ele tem uma tenacidade alta, ele consegue resistir a impacto, só que ele tem uma dureza relativamente baixa, tá bom, pessoal? Não é que o aço rápido ele tem uma dureza baixa, viu, pessoal? Absoluta. O aço rápido ele é muito duro. Porém, quando a gente compara com os outros materiais de ferramenta, aí ele tem uma dureza relativamente baixa, tá bom? Mas o aço rápido ele já é bastante duro, tá certo? O segundo grande material de ferramenta, pessoal, é o metal duro. Mas antes do metal duro, eu vou falar aqui sobre essa estelita aí, né? Que são as ligas fundidas, né? As ligas fundidas, elas são o intermediário entre o aço rápido e o metal duro. Elas não são mais utilizadas, tá bom? Eu coloquei aqui nesse slide aí só para termo histórico, só para a gente conhecer que elas existem, que elas tiveram aí uma importância histórica, né? Tem hoje uma importância histórica. São ligas fundidas de cobalto, né? Cobalto com os elementos de liga, como tungstênio, cromo, carbono. Então elas são obtidas por fusão, elas também têm uma dureza alta, né? Um pouco maior, né, do que o aço rápido, vocês podem ver aqui, ó. A liga fundida ela tem uma dureza, né, maior, né, aqui, ó, tá em cima, né, do que dos aços rápidos. Porém, elas praticamente não são utilizadas, né? Já estão praticamente em desuso, né? Isso acontece por quê? Por causa desse camarada aqui, ó, o metal duro. O metal duro, pessoal, ele é um material que foi fantástico, né, pessoal? Ele revolucionou a história da usinagem, né, de ferramentas de corte. Então, o aço rápido, eu acabei que eu não contei para vocês, né, pessoal? Quando foi inventado o aço rápido, as ferramentas, elas trabalhavam de 3 a 5 metros por minuto, e o aço rápido, como ele era mais duro, bem mais duro do que as ferramentas de aço carbono, a gente conseguia agora trabalhar com 30 metros por minuto, 35 metros por minuto. Então, a gente passou de 3 para 30.
Então multiplicou por 10, aí, ó, melhorou 10 vezes a produtividade. E os caras lá chamaram, não, então esse material aí vai ser chamado de um aço rápido, porque a gente consegue agora usinar bem mais rápido. Então ficou aço rápido. Só que hoje o aço rápido, esse nome já não é mais, ele já não seria tão rápido hoje, né? Porque hoje, quando veio os metal duros, os metais duros, né? Que lá na década de 1920, eles são materiais que elevaram ainda mais as velocidades de corte, tá bom? Então o metal duro, ele é um material que ele é uma matriz de cobalto, né? Ele é uma matriz de cobalto e ele tem carbonetos duros, né? Daí vem o nome metal duro. Então são carbonetos de tungstênio, né? E também outros, né? De tântalo, titânio, tá bom? Que eles vão ficar, né, dentro dessa matriz de cobalto. Então elas vão ter vai ser um material que ele vai ter uma tenacidade e uma dureza também bem interessante, e eles são hoje dominam praticamente, né, o mercado aí de ferramentas de corte. Então eu coloquei aqui algumas imagens, né? Eles podem ser revestidos também, assim como os aços rápidos. Então nós temos bits, né, de metal duro, fresas de metal duro, brocos de metal duro, mas o mais famoso, que é mais utilizado, são esses insertos, que são fabricados aí por metalurgia do pó, né? Então o metal duro, ele é um material que é fabricado por metalurgia do pó. Nós vamos estudar a metalurgia do pó na parte 5 do nosso curso, tá certo? Material fantástico, pessoal, material incrível, material excepcional, né? Excelente, né? Fantástico mesmo, metal duro, muito importante aí na tecnologia de fabricação por usinagem, né? Em especial em ferramentas de corte. E nós temos as cerâmicas, né? As cerâmicas, elas são materiais cerâmicos, né? Obviamente, que eles vão ter uma dureza maior ainda que o metal duro. Porém, eles vão perder na utilidade, na tenacidade, né? Melhor dizendo. Então, os cerâmicos, eles vão ter uma dureza a quente, uma resistência ao desgaste maior, mas eles vão perder, né, em tenacidade. Então, a gente vai, nessa nossa linha aqui, ó, de caminhando, a gente está aumentando a dureza. Então, aço rápido, metal duro, cerâmico, né? Mas a gente vai diminuindo a tenacidade. Então, a tenacidade da cerâmica é bem menor do que a metal duro e bem menor ainda do que a do aço rápido. Então, existem cerâmicos prensados a frio, cerâmicos prensados a quente. Né? Eu coloquei aqui umas fotos, 3 cerâmicos aqui, né? As baseadas em nitreto de silício, né? Aqui com óxido de zircônio e carboneto de titânio. E tem também um intermediário, pessoal, entre o metal duro e o cerâmico, que é o CERMET, né? É um material intermediário aí entre os dois, né? CERMET vem de CERT e cerâmica, né? E esse MET aqui é de metal, material intermediário entre cerâmica e metal duro, tá certo? Então, lá com o Jean também ele vai esmiuçar ainda mais, né? As cerâmicas geralmente são utilizadas para materiais endurecidos, materiais muito duros e superligas, né? Como a cerâmica tem uma dureza muito alta, né? Então ela consegue fabricar, usinar, né, materiais muito duros, como ligas endurecidas e as superligas, né, de titânio e de níquel. E hoje nós temos o cara, pessoal. O CBN hoje é o cara das ferramentas de corte. O CBN é o melhor material de ferramenta de corte que a gente tem conhecimento. Ele tem uma dureza muito alta, dureza próxima ao de diamante, tem uma excepcional resistência à abração e é um material muito interessante, tá certo? É utilizado aí para usinagem de ferro fundido coquilhado e aços endurecidos, que são materiais que têm uma elevadíssima dureza, tá certo? E ele tem a vantagem de não reagir, né, com outros materiais e não oxidar a temperaturas, né, abaixo de 1000 graus. Então, 1000 graus Celsius, o CBN, né, ele tá lá tranquilão, trabalhando, tranquilaço, tá certo? E nós temos também, para fechar aqui, o PCD, né, que é o diamante policristalino, né? O diamante é o material mais duro conhecido, porém o diamante ele tem um probleminha. Nós não conseguimos fabricar, né, usinar, né, materiais metálicos, perdão, materiais ferrosos, né, aços, né, com o PCD, né? Vocês vão entender isso lá com o Jean também, a questão da temperatura, né? Ali as temperaturas são muito altas e desintegra, né, o diamante. O Jean vai explicar melhor isso para vocês. Mas o PCD, né, ele é utilizado as ferramentas de diamante para fabricação de ligas de alumínio, né, bem comum. Geralmente o limite, né, de velocidade de corte é o máximo da máquina, né? Então a gente vai ver lá qual é a potência da máquina. É X, então eu vou colocar no limite
porque o diamante, né, o PCD, né, ele consegue, né, usinar alumínio aí a altíssimas velocidades de corte. Então, geralmente, o PCD são utilizados para materiais que têm um baixo ponto de fusão. Magnésio, bronze, né, zinco, né, alumínio. Então, eu quero que vocês notem com bastante atenção esse gráfico aqui, pessoal. Nós temos aí, ó, na ordenada, nós temos aqui, ó, a dureza, né, a resistência ao desgaste, né, resistência mecânica, né, dureza quente, né, e aqui nós temos a tenacidade, resistência ao impacto. Então, o primeiro material aqui nós temos o aço rápido. O aço rápido, note que ele está lá embaixo na dureza. A dureza dele é a mais baixa dos materiais de ferramentas de corte, mas ele é o mais tenaz. O metal duro, ele já ganha em dureza, só que ele perde em tenacidade. Note que ele está perdendo em tenacidade. O metal duro revertido, né? A gente pode fazer coberturas, né? O Jean também vai mostrar para vocês, né? Os métodos, como é que a gente faz essa cobertura, esse revestimento. Ele vai ser um pouquinho mais duro, mas vai perder em tenacidade. Nós temos o cermete, né? Que é aquele intermediário entre o metal duro e o cerâmico. Temos a alumina com carbonato de titânio, mais dura, mais perde em tenacidade. A nitrado de silício também ele perde na tenacidade. Nós temos a alumina e, por fim, nós temos aí o CBN e o PCD, que eles têm uma altíssima dureza, mas a tenacidade deles é lá embaixo, tá bom? Então, nós temos aí os diferentes materiais de ferramentas de corte. E o ideal é esse aqui, ó. O ideal seria que o material ele tivesse a dureza do diamante, que ele tivesse a tenacidade do aço rápido, ele tivesse a estabilidade química, né, da alumina, né? Seria o material ideal, né? Mas não tem esse material ainda. Então nós vamos trabalhar dessa forma. Dependendo da minha aplicação, eu vou utilizar um material de ferramenta A ou um material B. Eu quero trabalhar no fresamento, que é um corte interrompido. É um corte onde tem impacto. Poxa, então tem impacto tem tenacidade. Então eu não vou usar um diamante, não vou usar uma cerâmica. Vou usar um aço rápido ou um metal duro. Eu quero trabalhar com usinagem, né, de um ferro fundido, aquele ferro fundido que a gente estudou lá na fundição, no estudo de caso, que tinha a coquilha lá, que era o ferro fundido branco. Quero usinar um ferro fundido branco, material muito duro. Então eu não posso trabalhar com aço rápido, nem metal duro. Vou trabalhar com uma alumina, com um CBN, tá certo? Então, dependendo da aplicação, nós vamos ter diferentes tipos de materiais de ferramentas de corte. Ok? Pessoal, dúvidas em relação a materiais de ferramentas de corte? Tranquilo? Beleza? Estão por aí? Estão me escutando? Beleza, professor. Beleza, né? Sim, professor. Eu teria uma dúvida só em relação a pesquisas científicas a respeito desses tipos de materiais de corte. Se eu conhece alguma pesquisa que está em andamento, ou que já tenha, caso só esteja faltando aceitação da indústria para um material melhor do que o CBN? Boa pergunta. Aí nós vamos ter, né, que esmiuçar, né, o que tem sido estudado, né? O CBN, né, ele é um material muito interessante, ele tem propriedades mecânicas muito boas, mas ele também tem limitações, né? Como eu falei para vocês. Lá com o professor Jean, ele faz esmiuçar isso tudo aí com mais profundidade, né? O CBN ele tem uma dificuldade que ele é caro, né? Ele é bem mais caro do que os outros materiais de ferramenta. O diamante também, né? Então ele tem. Será que vale a pena, né? Será que, eu quero usinar um alumínio? Eu não sou da indústria, eu quero usinar aqui numa indústria pequena. Talvez um metal duro ele me satisfaça, né, mais do que o CBN, né? Então tem a questão do custo também, tá certo? Mas eu não me lembro, né, não me recordo, né, de um material, né, novo que tenha sido desenvolvido, né? Não estou dizendo que não exista, né? Viu, pessoal? Estou dizendo que não exista, né? Se a gente for pesquisar aí, a gente vai ver que sempre essa linha, essa rota aí de pesquisa em termos de materiais de ferramentas de corte, ela sempre foi, né, ela sempre tem sido estudada, foi através desses estudos científicos que esses materiais foram desenvolvidos, o aço rápido, o metal duro, o cermete, né, a alumina, foi através de pesquisa científica que eles foram desenvolvidos. Uma coisa que tem sido muito focada hoje, pessoal, é em termos de revestimento de ferramenta, né?
revestimento de metal duro, revestimento de aço rápido, tem sido muito estudado, revestimentos duplos, triplos, né, vários revestimentos. Vocês vão estudar lá com o Jean também, que o revestimento ele vai ter um impacto muito importante, né? Uma ferramenta revestida ela vai ter um comportamento totalmente diferente de uma ferramenta não revestida, tá certo? Tamanho de grão, né? Os tamanhos do grão, grão refinado, né? Outras soldas de fabricação, aço rápido, fabricado por metalurgia do pó, né? Tendo uma estrutura mais refinada, melhorando as propriedades mecânicas do aço rápido. Então, eu diria, para não ficar a resposta vazia, que não conheço, né, outro material que esteja sendo desenvolvido agora, que seja melhor, né, do que o CBN, mas tem muita pesquisa sendo feita nesses materiais aí. Eles estão sempre melhorando. O aço rápido, melhorando, né? O aço rápido convencional, fundido, né? O aço rápido por metalurgia do pó, metal duro revestido, várias camadas, a base, né? O substrato, né, ali da ferramenta, refino de grão, tá certo? Revestimento de ferramenta, novas adições, novas composições também têm sido estudadas. Existem empresas, né, que trabalham aqui no Brasil que desenvolvem, né, tecnologias de ferramentas de corte, eles estão sempre estudando aí e eles estão sempre apresentando aí algo novo, né? Mas se eu conseguir alguma informação interessante, eu vou trazer para vocês, né, até o final aí da nossa parte de usinagem, tá certo? Mas estudo de materiais de ferramentas de corte, pessoal, não vai faltar e sempre vai existir. Enquanto houver na engenharia, e quando houver usinagem, vão estar estudando esses materiais de ferramentas de corte. Então vamos encaminhar para o final, pessoal. O fluido de corte, como eu falei para vocês, o MAF, né, perguntou aí sobre álcool, sobre temperatura, né, então está aqui. O processo de usinagem gera calor, né, essa imagenzinha aí mostra uma ferramenta de corte avançando. Ó. Note aí ó, que lá com o professor Jean, vocês vão estudar que as zonas de cisalhamento, zona de cisalhamento primária, zona de cisalhamento secundária e terciária. Então, notem aí que a ferramenta, o cavaco, que é essa lamela que tá sendo gerada aqui, ó, ela passa sobre a ferramenta de corte e ela vai atritando, gerando calor. E esse calor, a maior parte dele está sendo transferido para o próprio cavaco. Então, essas temperaturas do cavaco vão ser altas e vão fazer ali, alterações da coloração do cavaco, dependendo do material, tá certo? Para a peça, pessoal, esse calor é bom. Para a peça, o calor é bom, porque a peça, recebendo calor, a tendência dela é que é bem parecido com o que nós tínhamos lá na conformação a quente, né? Nós adicionamos calor, aquecemos para reduzir os limites de escoamento e a gente melhorar, facilitar a nossa deformação. Aqui nós transferindo calor para a peça, a resistência mecânica da peça vai diminuir. Então vai ficar mais fácil de eu cortar. Só que tem o seguinte, o calor ele não é transferido só para a peça, ele também é transferido para a ferramenta. Vocês podem notar aqui, ó, que a ponta da ferramenta ela se aquece também, ó. Olha lá, ó, se aquecendo também. E para a ferramenta não é interessante que ela tenha, né, calor, recebendo calor, porque para a peça é interessante, porque eu quero que a peça ela fique mais fácil de cortar. Mas se a ferramenta também recebe calor e ela vai ser aquecida a altas temperaturas, a resistência mecânica do material da ferramenta também diminui. Isso pode, né, gerar desgaste, isso pode gerar até uma quebra, né, repentina, né, da ferramenta de corte. Então, para a ferramenta, o calor é prejudicial. Para a peça é bom. Então, nós vamos utilizar o fluido de corte, né, para poder, né, controlar esse calor, né? Então o fluido de corte ele vai ter duas funções, né? Refrigerar e lubrificar, né? Reduzindo aí os atritos, né, na lubrificação e removendo o calor, né? Roubando o calor aí da nossa peça, tá bom? Principalmente da ferramenta. É claro que vocês vão estudar isso também lá com o professor Jean, né? O professor Jean vai especificar isso aqui tudo sobre fluidos de corte. A gente vai ver que não é tão simples assim. Não tem como o fluido de corte penetrar, né, lá dentro, lá na cunha da ferramenta, tá certo? Mas a gente utiliza o fluido de corte como um acessório, né, para a gente poder remover calor e poder, né. Existem alguns processos de usinagem que eles não vão, que eles vão, né, funcionar, né, só se tiver o fluido de corte, né. Se não tiver o fluido de corte vai ficar muito ruim, a ferramenta vai desgastar muito rápido.
a integridade superficial da peça não vai ser muito boa, tá certo? Então o fluido de corte ele é um acessório, muitas das vezes, essencial, né? Existem alguns tipos, né? Vocês vão estudar também lá com o Jean. Eu vou dar aqui uma pincelada geral, né? Que são os óleos de corte, né? Que são misturas de óleos minerais diluídos em água. Eles têm a característica de ser mais lubrificante, porque é um óleo mineral, né? Do que refrigerante, né? Então ele mais lubrifica, né? Do que refrigera. Nós temos as emulsões, né? Que são os óleos solúveis. Eles são uma mistura aí de óleos minerais, né? Com agentes emulsificantes para gerar uma emulsão. E eles vão ter uma característica de ter mais refrigeração, né, do que a lubrificação. Meu celular tá tocando aqui e tá me incomodando. Só um minutinho aqui. Pronto, pessoal. Eu me desconcentro muito fácil. Então, esses óleos solúveis, eles são bastante utilizados também em usinagem, né? Como eu falei para vocês, eles têm uma capacidade de refrigeração bem maior, né, do que os óleos de corte. E nós temos também os fluidos sintéticos, né? Que são as emulsões químicas, né? Que também eles têm aí a sua aplicabilidade em usinagem, né? Mas no geral, por hora, né? Por enquanto, que nós temos que entender que esse fluido de corte ele vai ser um acessório dos processos de usinagem, eles vão ter a sua importância, né? E muitos processos de usinagem eles vão funcionar, né, apenas se tiver esse fluido de corte, tá bom? E para finalizar, né, o conceito de usinabilidade, né? Então, a usinabilidade é a facilidade com que o cavaco pode ser removido, né? Quão mais fácil, né, eu remover e usinar o material, tá certo? Então, existem alguns materiais que eles vão ter uma alta usinabilidade e uma baixa usinabilidade, tá certo? Então, o material que ele é o padrão é o aço, o ABNT 1112, né? Ele é um material que... Pessoal, de novo aqui, só um minuto. Desculpa, pessoal. Então, esse aço aqui, o 1112, né? A gente chama de aço de corte fácil, né? Aço de livre corte, né? É um aço que ele foi projetado, né? Ele tem ali... ele foi projetado para ser um aço de fácil usinabilidade. Ele é fácil de cortar, né? Ele é fácil de usinar, tá certo? Mas existem outras ligas, né? Ligas de titânio, ligas de níquel, ligas ferro fundido, são ligas metálicas, né? Que são mais difíceis, né? de usinar. E a usinabilidade ela vai estar relacionada com as propriedades mecânicas, né? Do material, como a resistência de cisalhamento, encroamento, né? Então o encroamento ele vai entrar aqui também, né? A dureza do material, quanto mais duro o material, mais difícil é usinar. A abrasividade, né? Quanto mais grãos abrasivos tenha no material da peça, né? Mais difícil vai ser. O coeficiente de atrito, né? Condutividade térmica também. São propriedades aí mecânicas e não mecânicas que vão me dar, né, ali a facilidade e a dificuldade, né? De usinar. Então, como eu falei para vocês, as superligas, né? Ligas de titânio, ligas de níquel, elas são difíceis de usinar, elas vão ter uma baixa usinabilidade justamente porque elas são ligas que vão encruar, que elas têm uma alta resistência mecânica, elas têm ali pobres propriedades térmicas. Então, vai ser muito mais difícil de usinar uma liga, né, de titânio do que uma liga de alumínio, tá bom? Então, a usinabilidade é essa facilidade, né, de usinar ou não o material, tá certo? Vou deixar aqui, pessoal, para vocês, aqui o exercício 1, questão aqui do Renato também, bem legal, bem interessante, vocês darem uma lida, tá certo? Vou passar